Bom, hoje é o nosso último dia, né, do mês espírita. E hoje estava agendado o Dr. Oswaldo Magro Filho, o Dinho, né? E agora há pouco eu recebi um WhatsApp dele que teve contratempos, a mãe dele vai ser operada amanhã e ele então bagunçou a agenda e não pôde comparecer aqui, se colocando à disposição para a próxima semana, para quando a gente quiser. Ele já veio por muitos anos aqui, então certamente foi por dificuldades mesmos, né? E que podem acontecer. Então, nós vamos tentar substituí-lo, né? Para que a gente possa aprender um pouquinho do Espiritismo. Então, vamos iniciar com a fala da Geusa. Então, eu até pedi para o Lino que eu queria falar alguma coisa, porque tem várias pessoas aqui, como eu não fico aqui no salão, eu percebo que não estão ainda diretamente ligados com o Espiritismo. Então eu gostaria de falar um pouco, só um pouquinho, não precisa ficar preocupado não, porque é só um pouquinho. Falar um pouquinho sobre o Espiritismo. Então, um fala que é religião, o outro fala que é filosofia, o outro fala que é... Qual que são os três? Ciência. É os três. Então, filosofia, ciência e religião. É religião porque ele cuida da nossa parte moral. Ele cuida da nossa parte moral. Ele preocupa com a nossa moralidade. Ele quer que nós sempre caminhemos no bem, desejando o bem para os outros, fazendo o bem. Então, ele muda a nossa parte moral. Ele é uma filosofia porque ele nos ensina muitas partes que tem na filosofia, ele está dentro. E a ciência? Os livros de Francisco Cândido Xavier, que foram escritos em 1940 e pouco, não falo de data porque não sou boa nisso. Ele psicografou em 1940 e pouco. E esses livros estão comprovados agora pela ciência. A ciência está comprovando muita coisa que foi descrita em 1940 e pouco pelo Chico Xavier. Então isso mostra o lado científico do Espiritismo. E várias outras assistências espirituais que nós temos, quando, por exemplo, o Dr. Felipe, que trabalha no INCOR, na USP, ele trabalha na USP, ele montou ele é neurocirurgião. Aí ele montou numa UTI, as pessoas escolheram pessoas para que orassem para um grupo que estava na UTI e deixou um outro grupo sem as orações para poder ver como que surgia, o que ia acontecer. E fizeram vários dias
as orações podiam ser de qualquer religião. Aí eles começaram a rezar e ele foi percebendo que aquelas pessoas que recebiam oração, elas foram... Não teve nenhum milagre, não, porque o Espiritismo não faz milagre. Mas aí, essas pessoas que receberam a oração, houve muito menos intercorrência clínica. Quer dizer, às vezes você vai ser operada, aí aquilo dá uma infecção, dá uma febre alta, dá isso, dá aquilo, e aí os que receberam oração não tiveram nada de intercorrência clínica. E os que ficaram sem oração, eles tiveram que atender várias vezes por certas de hemorragia, de febre, de infecção, vários comprometimentos que apareceu. Então, é mais uma prova que os espíritos mexem também com a ciência. Então, nós não precisamos ficar preocupados, nem ficar falando sobre isso, porque ele mostra tudo o que faz. Está tudo comprovado já. Então, é bom por isso. Agora, o Espiritismo em si, o que eles nos ensinam? Ensina, como tem outras religiões que também, a Igreja Católica também admite, que o espírito continua vivo depois da morte, nós sabemos disso, então a imortalidade da alma é muito importante. Só que o Espiritismo vai um pouco mais além. O Espiritismo mostra para nós o jeito que nós podemos ir depois da morte. O que pode acontecer com a gente? Se eu sou um fumante, eu vou ter um pouco de problema de respiração no final. Se eu sou um comilão, eu vou passar fome na vida espiritual. Se eu sou um alcoólatra, eu vou sentir uma necessidade imensa de beber. Se eu sou um usuário de droga, eu vou sentir falta da droga. Então, tudo isso o Espiritismo vai mostrando para nós. E cabe a nós ir mostrando para os outros tudo isso que o Espiritismo mostra para nós. Então são várias consequências da nossa vida material. Eles nos ensinam a calar a boca, o Espiritismo. Muitas vezes você vê que alguém está falando alguma coisa, aí vem até aqui uma resposta desagradável, você tranca a boca. Você aprende a calar a boca com o Espiritismo. Porque nem sempre nós podemos revidar uma palavra maldita. Maldita no sentido de... Então, essas palavras a gente aprende a não revidar. Eu falo assim, do dia a dia do Espiritismo. Então, aquelas coisas que a gente sente de mal-estar, que você fala, que será que eu tenho? Será que eu vou morrer? Acho que eu vou, porque eu estou tão mal, que eu vou morrer mesmo agora. De tão mal que você sente. Aí, de repente, você leva o pensamento a Deus e fala, Deus, se eu estou na minha hora, permita que os meus entes queridos venham me receber. Se não for a minha hora, se for algum espírito que estiver passando por essas dores, por esse sofrimento que eu estou passando agora, que os mensageiros, que os espíritos de luz venham acudi-los e levem
para as escolas espirituais, para as colônias, que existem muitas colônias de especialistas em tratamento na espiritualidade, em tratamento para a gente quando a gente morrer. Então, ele prepara a gente para esta vida, mostrando para nós o que é o além-morte. Então, eu acho que isso é muito importante, porque não adianta a gente vir no centro ou na igreja todo dia lá que precisa, aí eu vou. Mas eu não mudo a minha atitude. Não adianta. Eu tenho que mudar a mim mesma. Eu tenho que me transformar numa pessoa mais lúcida, mais... assim, uma pessoa melhor, que foge das brigas, que foge das discussões, que não enxerga o defeito dos outros e passa a enxergar só os nossos. E aí, depois que nós enxergamos os nossos defeitos, nós vamos aprender a corrigi-los. Não é fácil para ninguém. Isso eu falo de experiência própria, isso mesmo. Porque é difícil. Tem dia que eu falo, nunca mais eu vou gritar com meu marido. Mas não adianta. Daí a pouquinho eu já tô... Ele provou. Primeiro, não, mas primeiro... Eu sou obediente. Primeiro que se eu não gritar, ele não escuta, porque ele é surdo. Mas aí eu grito mais ainda. Então, aí eu fico com raiva de mim. Por que eu fui gritar com ele? Ele é uma pessoa tão boa, faz tudo pra mim, tudo que eu preciso. Ele entrega de mão beijada. Aí eu fico brava. Testemunhas, né? Aí eu fico com raiva de mim. Aí primeiro eu tenho que tirar a raiva que eu tô sentindo. E segundo, jurar por Deus que eu não vou mais fazer isso. Mas Faz então, 50 anos que ela tá jurando. 51. Não tem jeito, gente. É difícil, mas vale a pena. Vale a pena, porque se a cada dia você for diminuindo os seus vícios, quer cigarro, cerveja, né? E aí vai diminuindo, e vai diminuindo a comida. E tem gente que faz uma montanha, né? Não come num prato, come numa bacia. Então também é prejudicial. Então tem aqueles que precisam ainda muito do sexo e extravasam, né? Vão procurando aqui, ali e lá, e aí a família acaba. Então é isso que o Espiritismo ensina para nós. Então eu não aprendi nada até hoje. Mas eu agradeço a Deus por ter nascido num lar espírita. Apesar de não ter conseguido ainda aprender a perdoar de uma vez, assim, tá, eu te perdoo. Aí eu falo assim para Deus, me dá um tempo, porque sem um tempo eu não vou conseguir. Mas aí daí passa uns tempos assim, aí eu já tô de boa. Mas tem que fazer um exercício, a gente se conhece, então a gente tem que fazer um exercício. Porque, olha, não é fácil perdoar, não é fácil ajudar uma pessoa que você sabe que você julga sendo um vagabundo, e são esses que mais precisam, né? Aquele que não trabalha, porque o que trabalha, o que ganha o seu pão não precisa de ajuda. Então a gente tem que cuidar de todos esses pontos
que são importantes que o Espiritismo nos fornece. Então, era isso que eu queria passar para vocês no que eu aprendi nesses 3 minutos. Sobrou? Não é fácil ensinar em casa, né? Ainda bem que eu esqueci de contar a história dos 3 risquinhos. Faz 10 anos que eu mudei para uma casa e ele vai escovar o dente e a hora que ele acaba tem 3 riscos de pasta no espelho. Aí eu vou e falo para ele fala assim, não fui eu. Aí eu falei assim, como? Só não mora nós dois aqui? Não tem outra pessoa. Aí ele vai lá e limpa. Aí ele passa uns 3 dias limpando o lugar. Mas daí ele esquece. Até hoje, faz 10 anos que eu moro na mesma casa, os 3 risquinhos hoje estavam lá. O problema é... Eu tô só dando um exemplo de como é difícil a gente se modificar. O problema... É só isso. Modificar. O problema é que é muito duro ser perfeito. Então a gente tem que ter alguns... Até por acaso, faz por gosto mesmo, para não ser aquela perfeição, né? Mas já dizem que foi colocado no Fiorim, né, vai ser no Lázaro, e em mim colocar um paralelepípedo no pé, para não passar do céu. Porque para aguentar, para segurar no céu. Do meu marido eu acredito. Vocês dois é outro departamento. A José falou na importância do Espiritismo. Esses tempos atrás eu estava conversando com um vizinho que é evangélico e eles acreditam, né, na continuação, né? Mas eles não acreditam, por exemplo, na conversa que a gente tem com um desencarnado, né, um espírito. Que ele fala que eles falam que isso são demônios, né? Que para nós seria espírito também, né? Mas eles falam que eles conhecem o nosso jeito, então eles podem imitar um parente, imitar alguém e se passar por outro. E realmente isso até pode acontecer, né? Agora eu não sei quem eles acham que criam esses demônios, porque os outros são Deus, mas será que Deus iria criar demônios, né? Então, mas eu acho que a importância do Espiritismo é a pregação, o conhecimento da reencarnação, que é o que diferencia das outras doutrinas. Porque todas as religiões, elas explicam muito bem a nossa vida até a morte. Só que só o Espiritismo é que continua, né, dizendo que no berço tem um ontem e no túmulo tem um amanhã. Porque cada vivência que nós temos é uma oportunidade que temos de aprendizagem. Nós não temos mais o direito da dúvida da reencarnação. A ciência vem comprovando, né? E o próprio Padre Quevedo, nas suas aparições na televisão, ele dizia que o espírito, a alma, continuava depois da morte do corpo. E a ciência comprovou até o peso do espírito. Foi feita uma experiência, se eu
não estiver enganado, na Rússia, em que se colocaram numa UTI, né? Seria um UTI, um salão, pessoas terminais, em fase terminal da vida, aqueles que não tinham mais condições de continuar a vida. E eles equipararam as camas, né? os leitos, com balanças de altíssimo acerto, né? Muito sensíveis, de alta sensibilidade. E quando pessoas estavam lá todos com o peso marcado na balança, quando havia a morte material, a balança diminuía o peso em 30 gramas. Isso não interessava se era uma pessoa de 120 quilos ou um recém-nascido de 2 quilos. Então, comprovou-se que existia alguma coisa além do corpo. E nós que fizemos o curso, né, na Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, na sede em Campinas, a gente fez o trabalho, às vezes de regressão à vida passada, de pessoas não espíritas. E todos, quando lembrava, voltava e falava, mas não posso acreditar nisso, né? Mas, falava, bom, se isso aí é em verdade, você que contou. E tinham várias histórias de casos clínicos, né? Teve um caso lá que marcou presença, era um moço, na época, homossexual, hoje não, parece que não tem mais o problema que existia, né, na época, mas ele não se aceitava. E ele, então, foi feita a regressão pela doutora Teodora, na época, e ele se lembrou de uma vivência. Ele não era espírita. Ele lembrou de uma vivência em que ele era um índio, vivia numa tribo e ele era um moço muito forte. E ele tinha um grupo de amigos em que existiam outras tribos vizinhas. E quando os homens da tribo vizinha saíam para caçar, para trabalhar, ele e esses amigos entravam na aldeia e estupravam as mulheres. E ele então, porque sempre a gente leva o paciente recordando a vivência até a morte. E uma das perguntas que a gente faz é o que você pensou, né, vendo o seu corpo do jeito que está, né? Então ele descrevia como estava o corpo, né? Vendo que está fora do corpo, que a morte não existiu. Quais os pensamentos que vieram para você? E o pensamento que ele lembrou era de que ele jurou
que ele nunca mais iria judiar de uma mulher. Então, justificando aquele jeito que ele veio, né? E é muito comum também pessoas que procuravam lá no curso por medo terrível de elevador, às vezes já com dificuldade para subir e morava em andar alto, em prédio, e subia pela escada porque morria de medo do elevador. E aí se lembrava que ou caiu ou ficou fechado e passou muito medo naquilo. Pessoas que às vezes não podiam sair na sacada do prédio e olhar para baixo, morriam de medo, tinham que ficar meio longe. E aí se lembravam que ou pularam dali ou foram jogados, né? Então, medos demais, das mais diversas coisas, né? Às vezes, com problemas familiares graves entre pessoas da mesma família, e se lembravam de brigas anteriores, em que às vezes teve morte, teve traição, várias coisas que justificavam aquilo, né? Às vezes pessoa com ciúme doentio de outra pessoa, e aí se lembra que em época passada foi traído, né? E então a gente tinha que reformular que aquele sentimento atual tinha validade para aquele tempo anterior, quando aquilo aconteceu, e não agora. Que aí não precisava ter medo de entrar no elevador ou qualquer outra coisa, né? Que não se justificava, né? E normalmente se fala em psicologia que não se muda o caráter de uma pessoa. É aquela história, né? Pau que nasce torto, morre torto. Mas com o tratamento de terapia de vida passada, normalmente a pessoa vai saber a causa daquilo que ele está sentindo. E aí então ele reformula todas aquelas suas atitudes, né? E o Espiritismo, ele mostra nesse curso também, Terapia de Vida Passada, as mudanças ou o que representa o caráter nas diversas sintomatologias, nas diversas doenças, principalmente emocionais, psiquiátricas, né, psicológicas, os medos, etc. Lembrando de alguma, o pânico, por exemplo, normalmente a falha de caráter é o egoísmo. É a pessoa, a vida, não
não satisfaz, ela não obedece às vontades da pessoa. Nem tudo dá certo para ele. E então, com aquela falha do egoísmo, ele entra em transtorno de ansiedade, né? O epilético é o orgulho, o toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo também é do orgulho, porque a vida não obedece o que ele quer. E aí então ele se revolta, fica com raiva, e a raiva é o nosso elo de ligação com os espíritos a quem devemos algo, os nossos obsessores. Então, e com aquela raiva, eu atraio a presença dos espíritos inimigos e eles me dão intuição negativa. E eu me exponho, às vezes, a situações de ridículo que vai piorar o meu orgulho ou vai exacerbá-lo, e nós ficamos sofrendo. E enquanto nós não percebemos essa falha de caráter e tentarmos modificar, nós não melhoramos. Porque a própria crise epilética, normalmente, é uma manifestação já do espírito de subjugação. Então, aquilo que a Josa falou, não adianta frequentar quase 80 anos, né? O centro. E não mudarmos. Se a gente não mudar, a história do cara que ia na missa sempre, aí foi pro céu. Ah, senhor vem, aí tem um bom lugar. Ele falou, sabia, eu não perdi uma missa. Aí o São Pedro olhou no livro e falou, ó, que não tem nada de missa não, que fala que você deu água pro cavalo. Então, se a gente não se modificar, não pararmos de nos considerarmos vítimas, né? Só acontece comigo. Por que comigo? Né? Eu lembro da história que eu já contei aqui, do tenista. Esqueci o nome dele hoje, agora. Mas ele foi número 1, campeão em Wimbledon, campeão em tudo quanto é coisa de tênis. E aí ele precisou fazer uma cirurgia e ele foi feita uma transfusão, e nessa transfusão ele teve AIDS. E, inclusive, faleceu da doença que naquela época não tinha. E aí foram entrevistá-lo quando ele estava mal e perguntaram para ele, mas você não se revolta com Deus, né? Por que isso acontecer com você? Aí ele falou, não, o problema é que existem no mundo todo uns milhares e milhares
de pessoas que queriam jogar tênis, que começaram a jogar tênis. Ele falou, desses milhões, sei lá, uns 50 mil, sei lá, se tornaram profissionais. Desses 50 mil, uns 50 ou 100 jogadores, tenistas, conseguiram entrar num grupo seleto e ganhar o Grande Slam, né? Roland Garros, todos esses prêmios grandes, né? Ele falou, pouquíssimos. E eu fui parte disso, fui campeão em vários slams, fui primeiro do mundo por muitas vezes. Eu nunca perguntei para Deus por que eu. Então, também agora eu não vou culpar Deus por isso. Quando eu estava no auge de tudo bem, eu nunca perguntei, nunca achei que era porque eu. Sempre aceitei, né? De bom modo. Então, nós não podemos ficar nos tornando vítima, coitadinho, sou um coitadinho, né? Tudo acontece comigo e só pedir e nunca agradecer a Deus por tudo que temos. E tentarmos mudar. A evolução não dá salto. Nós não vamos ser santinho do dia para a noite. Mas podemos mudar. Uma coisinha de cada vez, como aquele senhor que perguntava, foi no centro, ele frequentava e ele perguntava para o protetor lá, doutor, estou tendo dificuldade, eu tenho que largar de fumar? E o protetor falava, não, você sabe, vai dar problema de pulmão, dá câncer de mama, de garganta, de pulmão, dá infarto. Daí uns tempinhos ele voltava, mas eu preciso mesmo largar de fumar? E o protetor lá falava a mesma coisa, vai. E aí depois, lá pela 10ª vez, ele perguntou, o protetor falou, ó, se você tiver só esse vício, não precisa. Então, é um de cada vez, é um pouquinho de cada vez. Falar alguma coisa, Macir? Sabe o que está me vindo aqui, querido? Envolvendo nessas falas, né, da Geusa, na sua. Tem uma história que aconteceu comigo há 2 noites atrás aí, de um interno nosso. O Fernando estava junto comigo, é minha testemunha. Nós fomos visitar porque ele estava pedindo para nós, queria que nós fôssemos rezar com ele, e ele falava que queria muito essa oração. Então nós saímos daqui quarta-feira e fomos lá, eu e o Fernando, fazer essa visita. Segunda-feira. E na hora que nós chegamos lá, 100 anos de idade, e nós chegamos e a fala dele foi assim, ó, Fernando ouviu, ele falava assim, Fala a verdade que ele tem 99. Ele faria 100 agora, dia 1º de janeiro, estava convidando todo mundo para vir no aniversário, mas não deu tempo. Mas o que me pegou muito, que eu quero dividir com vocês, ele falou assim, eu me sentia triste lá na instituição, porque as pessoas passavam para lá e para cá, mas não paravam para conversar comigo.
E aí começou a doer muito em mim, porque eu tô aqui o tempo todo e eu era uma dessas pessoas que passava para lá e para cá. E às vezes ele me chamava para conversar e eu parava assim rápido, porque tinha muita coisa aqui e é o nosso dia a dia. Então começou a doer em mim. Ele falar para mim que ele se sentia triste porque passavam e não falavam com ele. Depois ele tem um problema com uma filha, que quando ela nasceu, eu não sei as condições, mas ele acabou que entregou ela para um vizinho, e o vizinho que cuidou dela. E essa filha tem uma mágoa muito grande, e eu tentei falar com ela. Ela me agrediu, mas eu estava muito bem, graças a Deus, como eu fiquei tranquilo, e ela me agrediu muito, que eu não tinha nada a ver com isso, enfim. Semana passada a Clarice Alposena tentou de novo, falou com ela e falou assim, ele é teu pai e ele tá ruim. E ela foi no hospital visitar ele. Só que quando ela chegou, ela debruçou em cima dele, segundo a cuidadora, Fernanda ouviu também, chorou muito, pedindo perdão para ele. Só que ele também, muito duro, ele olhou nela e falou, não te perdoo. E nesse momento aqui, já em Buritama, meia-noite antes dele morrer, porque o Fernando fez a prece 11 e pouco, meia-noite ele morreu. Eu falei para ele, mas perdoa, ela vai vir amanhã, que ela ia vir no outro dia. Perdoa. Ele falava assim, não, olha em mim, fala para mim, promete para mim que o senhor vai perdoar. Aí por fim ele já estava tão fraquinho que ele falou assim, tá bom, eu vou perdoar, mas não deu tempo. Não deu tempo. Então essa conversa ficou muito mexendo comigo, por conta dessa fala da Geusa do Espiritismo, que a Geusa tem quase 80 anos no Espiritismo e eu tenho bem menos, 20 e poucos anos no Espiritismo. O duro é que nasceu na minha mão. Eu não posso falar nada, né? E assim, quais foram as alterações que nós conseguimos fazer em nós? Certamente nós vamos evoluir. Nós temos 2 métodos para a evolução. Ou nós vamos evoluir porque eu quero, porque eu vou lutar contra as minhas imperfeições, primeiro reconhecendo-as, aceitando-as e depois criando mecanismos para eu me desvencilhar disso. Esse é um fato. Aqui na frente a gente sempre fala pelo amor. Ou eu vou pelo sofrimento. A dor vai ser tão grande em algum momento que eu vou falar, me ajudem. E eu vou me entregar a essa evolução. Isso a gente fala sempre evoluir com a massa. Então o planeta evolui, as árvores são diferentes, os animais são diferentes, os homens são diferentes. O tempo todo nós estamos em evolução constante. E nós ainda ficamos presos, arraigados a esse nosso egoísmo, a essa nossa vaidade. Porque quando a gente faz a consulta íntima com a espiritualidade, a gente vai falar, por que eu fiquei nervoso? Porque cutucaram a minha vaidade, cutucaram o meu orgulho, né? E se tem um item assim, que eu tô assim, no engatinhar, mas está me descortinando os olhos, e eu fico tão feliz com isso, é de entender que eu não tenho condição de mudar ninguém. Hoje eu estou começando a querer entender que a gente não muda ninguém. A gente só tem condições de mudar a nós. Fala isso para Geusa. Eu olhei assim para ela, ver se ela entende. Que... Foi para ela. Foi para ela, assim, foi mim. Então quando a gente olha para essa fala da Geusa, porque outro dia uma criança falou assim para mim na escola, Moacir, ele achou, tá gente, eu não estou dizendo que sou eu. Se é um cara que a gente gosta e felizmente eu tenho um bom relacionamento com os adolescentes, como é que você faz para ser assim, para não ligar para as coisas? Porque eles acham que eu não ligo para as coisas. Então começa a acontecer uma confusão, qualquer coisa, que escola nós somos milhões, todo mundo junto, várias cabeças, várias famílias. Então eu falo, calma, respira. Não adianta ficar falando, a pessoa não quer ouvir, não adianta você ficar falando. Mas isso é só daqui para fora. Quando é comigo eu não ajo assim. Quando é comigo, que me cutucam aqui o meu orgulho, eu também tenho vontade de avançar. Eu vou colocar ele no lugar dele. O que é isso, colocar no lugar?
No Evangelho está escrito lá, fechar a boca, deixa que o outro fale. Então nós precisamos primeiro aprender a rezar. Não precisa levantar a mão para não ficar com vergonha, inclusive eu. Quem tem responsabilidade com os espíritos de ter um horário para fazer o Evangelho no lar? O Espiritismo nos fala isso. Com essa energia e com esse compromisso no meu lar, eu começo, como foi na fala do Quirino, na fala da Geusa, eu começo a já ser melhor equilibrado para eu sustentar outras adversidades que vão acontecendo. Não é que eu mudei, não. Aqui é a misericórdia dos espíritos nos dando sustentação. E aí a gente já começa a raciocinar. Porque nós estamos vivendo há séculos, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, e a evolução tem sido pequena. E nós chegamos num momento que a evolução tem que acontecer. Tem que acontecer. E nós vamos fazer alterações em nós, como bem dito pelos dois, a passos lentos. Não adianta querer pensar que um dia nós vamos acordar bom. Não, mas a hora que eu desencarnar, eu vou encontrar os meus entes queridos, os meus avós, os meus bisavós, que estão num patamar de melhor lucidez, e eu vou encontrar com eles e daí eu vou ficar igual a eles. Primeiro que eu não vou encontrar com a minha diferença de conhecimento. Eu já não vou encontrar. Segundo, se eu encontrar por misericórdia deles para tentar me ajudar, isso não vai fazer alteração em mim. Então eu preciso me preparar. Agora, tem gente também que quer, eu quero ser um santo. Eu não dou conta de ser santo, eu vou largar a mão. Nós precisamos, e o Espiritismo fala disso. Nós precisamos da matéria. Por isso nós estamos aqui na Terra. Por isso que a gente está preso nessa matéria densa, que ainda nos judia muito de nós. Porque nós precisamos desse estágio aqui. Então nós não podemos descartar nada que nós estamos vivendo, que nós estamos preparados pela espiritualidade. E aí sim, nós caminharmos o nosso passo do dia a dia. O viver em família também não é novidade para ninguém espírita. É o nosso laboratório de amor. Nós vamos aprender a amar esses indivíduos que estão junto de nós, para um dia eu ter condição de amar a todos. Até a sogra. Até a sogra, indistintamente. Todo mundo junto amando. Então não precisa... a minha desencarnou, preciso tomar cuidado agora. A gente precisa de estar sempre atento em relação a isso. A nossas transformações. Para que nós possamos cada vez mais crescermos. Nós temos o privilégio de estarmos num grupo de espíritos afins que um pode ajudar o outro. E aí uma grande dificuldade que o Quirino falou também, e eu já estou encerrando a minha fala, que como a Geusa é só 2 minutinhos. Nós precisamos parar de ser orgulhosos nas horas das nossas dificuldades. Nós precisamos saber pedir socorro. Nós precisamos não ter medo de dizer eu não sei, me ajuda. Eu não estou conseguindo, me ajuda. Porque nós somos criados para ter orgulho e vaidade de não dizer isso. E aí nós estamos sofrendo sozinho, desesperados, e chegando aos níveis do índice de suicídio que nós estamos vendo, que o Quirino vai falar disso também, entre nossas famílias. Acabamos de perder um primo, aparentemente todo tranquilo, feliz, bem sucedido, materialmente não faltava nada, e de repente, junto com a mãe, ele resolve deixar a vida de um modo tão triste. Então, não é para chamar por emoção, mas é para nós prestarmos atenção na vida. Se nós não estamos dando conta sozinhos, nós temos um amigo que o que eu mando de paciente pro Quirino, que me liga pedindo socorro, eu ligo para ele, Quirino, é você. E eu repasso. Eu espero ter alguma vantagem nisso lá em cima depois. Eu participei da negociação. Eu tenho dado uma parte. Então, gente, vamos estudar o Espiritismo. Se tem alguém que fala assim, olha, sinceramente, moça, eu não sei rezar. E foi o que o estudante falou para mim. Como é que reza? Eu não sei rezar.
Eu não sei rezar. E aí eu sentei com ele e falei assim, vamos conversar com Deus. Vamos conversar. Como você está conversando comigo? Vamos conversar com Deus. O que está doendo dentro de você? Pede essa ajuda. E espíritas, vamos parar de querer responsabilizar sofredor pelas nossas demências. Que nós somos peritos em dizer, estou nervoso, mas é um sofredor. Não, não é sofredor, é você o próprio sofredor. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente condena esses irmãos que já sofrem e a gente, em vez de ajudar, nós mandamos mais energia responsabilizando ele de tudo quanto é coisa. A responsabilidade é nossa. Parar de obsediar os outros. Parar de obsediar os nossos irmãos desencarnados. Você me permite fazer uma observação? Então levanta, senão a gente não te enxerga. Eu levantei porque ele sentou. Eu não vou levantar perto de um homem grande tanto. Mas, não, é só a respeito de um assunto que o Nino ventilou aqui, sobre o peso do espírito. O espírito não tem peso. Nem gramas, nem 30 gramas. O que tem peso, densidade, é só matéria. E o espírito não é matéria completa. Aliás, para poder se vincular a uma matéria, como nós estamos vinculados, precisa de uma matéria, que é o fluido universal. Tem que ter isso. Então, o perispírito é que tem o peso. É o corpo, assim como nós temos o corpo aqui, né? Somático aqui nosso, ele tem peso. Mas o espírito que é a inteligência que... eu queria mostrar que eles provaram. Não, mas eu estou entendendo, não. Eu estou observando. Saiu a matéria, tem coisa. Eu estou observando, não é por Entendi. você que eu sei, Não. você sabe. Entendi. Eu estou falando porque, para quem não sabe. Agora, o corpo espiritual, que nós damos o nome, que o Kardec deu, de perispírito, ele é semimaterial. Então, a parte que for material dele, e justamente a semimaterialidade que caracteriza o perispírito é justamente para possibilitar, com a ajuda do princípio vital, ajudar a agregar o corpo material nosso aqui ao espírito, certo? É só para isso. Então, estou falando assim, é porque de repente vai falar, bom, mas o espírito... Não, o espírito não tem peso, o espírito é uma inteligência. Quer dizer, é uma dádiva, uma bênção divina que nós carregamos como característica divina, que é o espírito. Obrigado. O João vai fazer a prece para nós, de encerramento. Achei que você ia falar que o peso da consciência era 30 gramas. Gente, só para fortalecer o que o Moacir falou, Chega só um pouquinho para lá, por causa do teu rosto. a bandeira do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Né? Então a gente faz o estudo sistematizado aqui todas as quartas-feiras, né? E às vezes, né? Isso é raro acontecer, mas às vezes a gente chega, sai, não olha ali para o lado, para a nossa instituição, não conversa com os nossos irmãos, né? Não, eu estou falando do Moacir, que o Moacir faz muito isso. Então, precisamos praticar, né? Precisamos praticar o que a gente está aprendendo aqui. Então, como também pegando o gancho na observação que o Moacir fez, como é que a gente reza? Como é que a gente faz uma prece? Não tem forma, não tem ritual. A prece é o nosso pensamento com Deus. Simples. É nós conversarmos com o nosso Pai. Aquele que nos criou, aquele que nos ama, que deseja e faz de tudo
para evoluirmos, para aproximarmos dele cada vez mais. É que nós somos teimosinhos e seguimos, fazemos escolhas ainda erradas por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso orgulho, que são as duas grandes chagas morais da humanidade terrestre. Então a prece é conversar com Deus, é conversar com Jesus, com o nosso anjo da guarda, nossos entes queridos que nos precederam, estão na vida verdadeira, que é a vida espiritual e não a material. Então é isso que nós vamos fazer, conversar, simplesmente assim. Deus, nosso Pai, que sois onipotente, todo-poderoso, misericordioso, estamos aqui, Senhor, em sentimento de gratidão por tudo que temos recebido, pelas nossas vidas, por existirmos, pela oportunidade de frequentarmos uma casa de Jesus, uma casa espírita, onde podemos aprender pela filosofia que somos espíritos imortais, aprendemos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, o motivo das nossas dores, para onde iremos. Oportunidade de esclarecer as nossas mentes, consolar os nossos corações, porque o Espiritismo nada mais é do que a voz do Cristo ressoando em nossos tempos. Uma doutrina clara, objetiva, simples, inteligível, acessível a qualquer um. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Jesus, nosso irmão mais velho, pela sua paciência, Redentor de nossas almas. Te agradecemos, Jesus. Ao vovô Zeca, à vovó Jerônima, a toda a pleide de espíritos trabalhadores incansáveis, espíritos redimidos, evangelizados, que desenvolvem trabalhos de caridade neste recanto de alegria no município de Lourdes, essa terra abençoada. Então, nosso sentimento é de gratidão. Nós queremos encerrar o nosso mês espírita com esse sentimento de gratidão e que possamos, através do estudo sistemático, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo, que é o maior código de amor e de moral que a humanidade já recebeu até hoje, criarmos coragem para enfrentarmos as nossas imperfeições. Temos virtudes, sim, estamos desenvolvendo-as. Nós temos muitas imperfeições ainda. Então que possamos ter coragem de fazer essa reforma, essa transformação moral, conhecendo, como já foi falado aqui, a nós mesmos. Como dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Então nós queremos encerrar agradecendo. Agradecemos, Jesus, o amparo de teu afeto, a luz, a alegria, o teto, a paz, o conforto e o pão. E porque nada tenhamos para dar-te as mãos divinas, em nossas mãos pequeninas trazemos-te o coração. Ensina-nos, Mestre amado, a descobrir-te o roteiro, para buscarmos primeiro aprender e trabalhar. E a cada dia e a cada hora, concede-nos, doce amigo, a bênção de estar contigo
na bênção de nosso lar, hoje e sempre, que assim seja.